Quero falar para vocês que eu não combinei a palavra de hoje com o meu pai. Ele leu um versículo aqui que eu também vou estar conversando com vocês. Mas eu creio que isso é Deus confirmando o que é para ser dito nessa noite. Porque eu tenho certeza que essa palavra vem direto do coração dele para falar conosco nessa noite. Amém? Ele já me pegou, né? E eu creio que essa noite ele vai te pegar também. Amém? Então, para que a gente possa viver o novo e o propósito de Deus, ele vai primeiro nos moldar. Primeiro ele vai preparar o nosso coração. Antes de ele cumprir os propósitos dele na nossa vida, ele vai nos levar a passar pelo processo. Sempre que você for pedir algo para Deus, primeiro peça para que Ele prepare o seu coração, que Ele prepare a sua vida para receber isso que você quer. Ah, Deus, eu quero viver os teus propósitos, eu quero fazer a tua obra, mas antes disso, me prepara, me molda, para que possamos realmente estar preparados para receber o que Ele tem para nos dar. Quero fazer uma pergunta para você. Se você ganhasse R$1 milhão hoje, o que você faria? Não precisa responder, mas responda aí na sua mente. Você saberia o que você faria? Esses dias eu e o Alisson, a gente estava conversando e falou assim, se a gente ganhasse R$1 milhão, o que a gente faria? A gente falou muitas coisas. E a maioria delas era só bobiçada. Porque a gente não sabia o que a gente ia fazer com R$1 milhão. Meu Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E será que se hoje a gente ganhasse R$1 milhão, a gente saberia fazer a coisa certa? Ou a gente só ia gastar com um monte de coisa? Lógico que R$1 milhão dá para a gente gastar bastante. Mas às vezes a gente ia desperdiçar R$1 milhão. R$1 milhão não vai ter fim. Mas se a gente começar a gastar, a gente ia perder algo que era bom e foi-se embora. Tudo o que Deus tem para nós está pronto. Porém, Ele espera o tempo certo para liberar isso para nós. Um exemplo é um pai, né, uma mãe tem um carro e é uma criança. Silvanei, você tem coragem de dar o carro hoje na mão da Ana? Porque não é o tempo. Não é o tempo da Ana dirigir um carro. Ela não tem idade, ainda ela não tem maturidade. Mas eu tenho certeza que quando ela completar 18 anos e ela for fazer a carteira, o Silvanei e a Dani vão ser os primeiros a incentivar ela que ela dirija, que ela pegue o carro. Porque é o momento certo dela pegar o carro. O carro é direito da Ana. Claro que é. Ela é filha deles, e é direito, mas é direito no tempo certo. Uma mãe não vai ensinar uma criança, não vai deixar lá, cozinha e se vira. Não vai. Por quê? Porque é perigoso. Ela vai ensinar, e deve ensinar, mas no tempo certo. No tempo certo, Deus vai nos liberar o que é para nós. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. Mas Ele está esperando o tempo. Mas Deus vai demorar muito. Ele sabe a hora certa de liberar o que é para nós. Lá em Jeremias 18, 1, eu vou ler a partir do 2, que diz assim: Vá e desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro. Então desci à casa do oleiro e vi ele trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava se formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor.
como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O que eu entendo quando eu leio essa palavra? Quando Deus falou para Jeremias, desce a casa do oleiro. Isso significa que ele estava num patamar, um degrau acima. Então ele precisava descer. E o que eu entendo com isso? Para que nós possamos receber as bênçãos, o novo de Deus, para que nós possamos viver o propósito de Deus, nós vamos ter que descer. Nós vamos ter que descer na casa do oleiro e se submeter ao processo, para que ele nos molde. E muitas vezes o vaso vai achar que está quase tudo pronto e vai espatifar na mão dele. E ele vai fazer o quê? Ele vai refazer. Ele vai modular aquele vaso da forma que ele quer, porque ele tem um propósito para o vaso. Como meu pai disse, nada se perde na mão dele, nada é descartável. Mas o que ele precisa fazer? Ele vai refazer o vaso. Quantas vezes forem necessárias, ele vai refazer. Ele vai moldar o vaso para receber o novo, para receber o propósito e viver na plenitude do Senhor. E Deus, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele conhece o nosso coração melhor do que ninguém, melhor que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso esposo. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as entranhas mais profundas do nosso ser. E Ele sabe como nos moldar. Ele sabe exatamente como nos tratar. E Deus, Ele tem a ferramenta certa para tratar comigo e tratar com você. Às vezes, ontem a gente esteve aqui na igreja de manhã orando e meu pai falou algo que Deus, Ele não trata todo mundo igual. Nossa, mas não trata. Por quê? Porque às vezes as minhas feridas não são as mesmas que a sua. E o remédio que Ele precisa pôr na minha vida não dá para ser o mesmo que o seu. É a mesma coisa que dá Dorflex para quem está com uma ferida aberta. Dorflex é para dor muscular. Então Deus, Ele vai dar o remédio certo para a sua ferida. Então Deus, Ele tem a ferramenta certa para nos tratar e nos moldar. E Ele sabe como mexer conosco. Ele não vai chegar com tudo, derrubando tudo. Não, Ele vai chegar delicado, cuidando, limpando. Muitas vezes dói. Dói porque mexer numa ferida dói. Mas Ele sabe como nos tratar. Muitas vezes Ele está nos moldando, mas está em silêncio. Muitas vezes nós estamos lá gritando de dor, mas Ele está o quê? Quieto. Não fala nada. E a gente pede, Deus, me fala comigo, me dá uma resposta. E Ele faz silêncio. E tem uma canção antiga que diz assim: quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente acreditar que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Você não está sozinho, Ele está com você. Ele está em silêncio, mas Ele está com você. No tempo certo, Deus irá falar. E precisamos estar atentos para ouvir a voz dEle. Pois é Ele quem vai nos dar a direção. Para vivermos o novo, para vivermos o propósito de Deus, precisamos nos submeter ao processo. Para ver a transformação, precisa haver o processo. Uma lagarta, ela precisa se submeter a um processo, para ela se tornar uma linda borboleta. E esse processo deve ser doloroso, porque ela fica sozinha, e ela vai formando um casulo, e ela vai sendo tratada ali. Né? Ela vai se transformando. Né? É um processo. E daí chega um belo dia que ela se transforma numa linda borboleta. A gente olha para as borboletas, mas às vezes a gente não pensa que aquela borboleta um dia ela foi uma lagarta e precisou passar por um processo para ela estar voando. E conosco não é diferente. Precisamos nos submeter ao processo. Muitas vezes é doloroso, mas a gente precisa
passar por cima do nosso orgulho e descer. Quando Deus chama Jeremias para descer à casa do oleiro, é porque a posição que ele e o povo de Israel estavam era uma posição acima, como eu já disse. E para o vaso ser transformado, precisa descer. Em 2 Reis 5, relata a história de um homem chamado Naamã, um homem leproso. E Naamã precisou descer. Naamã era um homem orgulhoso e precisou descer 7 vezes no Rio Jordão. Mas no primeiro mergulho, ele podia ser curado. Podia. Deus não precisava que ele descesse ao Jordão para ser curado, não. Mas isso, o que eu entendo com isso? Que Naamã precisava descer. Com um mergulho, ele poderia ter sido curado. Claro que podia. Mas Deus estava tratando com Naamã. Naamã precisou descer 7 vezes. E ele mergulhou 1 e nada mudou. 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª não tinha mudado. Na 7ª, a lepra sumiu. Então, nós precisamos descer. Precisamos quebrar o nosso orgulho e descer. Eu vou cantar uma música, o pessoal do louvor que me perdoe, porque eu não canto. Mas eu preciso cantar essa música. Hoje de manhã, quando eu estava terminando de preparar, veio claramente na minha mente esse louvor. E eu falei, mas Deus, eu não canto nada. Sabe, e eu comecei a cantar e eu comecei a chorar. Porque essa canção diz assim, quem souber me ajude, por favor. Que diz assim, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã. Levante, por favor, e vamos cantar essa música. O pessoal do louvor sobe aqui. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou.
que realmente nós possamos descer no Jordão e mergulhar, para que as nossas lepras sejam curadas, que nós possamos realmente passar por cima do nosso orgulho e descer, porque quando a gente descer, Ele vai nos pegar pela mão e vai nos puxar para cima. Ele é o nosso Pai. E Deus, Ele nos convida a descer no Jordão. Hoje Ele está falando para você, vem pro Jordão. Desce aqui no Jordão. Desce aqui na casa do oleiro. Vem aqui comigo que eu vou cuidar das tuas feridas. Que eu vou te moldar para que você possa receber o novo. Para que você possa viver o meu propósito para a sua vida. Hoje Ele te convida, vem para o Jordão. Vem aqui e desce aqui no Jordão comigo. Ele está te chamando. E Deus, Ele quer nos moldar. Mas por que Ele quer nos moldar? Para que possamos viver o novo. Para que possamos viver o seu propósito. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 9:17. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Ou se fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Os odres, eles eram feitos de couro de animal. Eles pegavam lá, era cabra, que eu tive pesquisando, tiravam a pele toda do animal e deixavam secar. E quando secava, eles costuravam todas as partes onde havia buraco, as pernas, e deixavam uma aberta, o pescoço ou uma das pernas, para que ali pudesse ser colocada uma tampa, para que pudesse colocar o vinho. Só que não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque com a fermentação do vinho, o couro do animal ali velho não suporta e se rompe. Se perde o vinho e se perde o odre. Então, não se põe vinho novo em odre velho. E Deus, Ele não vai derramar algo novo em nós, sem antes nos refazer. Porque muitas vezes o nosso odre está velho. O nosso odre está a ponto de explodir. E daí, Deus, Ele quer derramar o novo, mas Ele também quer restaurar o odre velho, para que possa receber o novo. E para que o novo venha, nós precisamos nos desfazer do velho. Esses dias atrás, eu falei para o Alisson assim, na verdade eu falei isso lá no começo, acho que lá em novembro do ano passado. Eu falei, eu preciso fazer uma faxina no meu guarda-roupa. E eu fiquei procrastinando aquilo. Aí outro dia eu faço, e meu guarda-roupa entupetado de calça, de coisa que nem me servia mais. Porque, sabe, eu casei e as minhas roupas encolheram, sabe, pessoal? Não sei o que aconteceu. E daí eu falei assim, eu preciso tirar. E aí eu tinha comprado algumas roupas, daí eu falei assim, já que eu comprei algumas roupas, eu preciso tirar. Eu tinha comprado 4 peças de roupa. Daí eu falei para o Alisson, eu preciso tirar 4 peças do meu guarda-roupa. Gente, que vergonha de mim. Sabe, o tanto de roupa que eu tirei, que estava lá parada, ó, que não me servia mais. Que não ia me servir mais. Eram coisas boas, porém, para mim já não ia me servir. E eu falei, eu preciso me desfazer. Eu tirei um saco de calçado da minha sapateira, gente. Não estou falando isso para me achar. Tenho vergonha de falar isso. O tanto de calçado. É isso, Alisson. E o Alisson falou assim, meu Deus, o que é isso? Um monte de coisa que estava lá guardada, que eu não usava mais. Ah, não, mas um dia eu vou usar. Guardando, acumulando coisa que
não me servia mais. Teve alguns calçados que até estragaram, porque daí ficou lá, estragou. E muitas vezes nós precisamos fazer uma faxina, tirar o velho para que o novo venha. Estava cheio lá onde ficava minhas calças, estava cheio, não cabia mais nada. Agora está vazio quase, porque eu tirei quase todas as calças que tinha lá. E daí agora eu posso comprar mais, porque eu tenho espaço para pôr lá uma peça nova. Mas a gente tem essa mania, né, de ficar guardando. Ah, não, mas um dia eu vou usar. Ah, mas um dia eu vou guardar. Um dia vai servir para um dia. Vou guardar isso aqui. E não, gente. Vamos abrir mão do velho. Vamos abrir mão do velho para que o novo possa vir. Muitas vezes é necessário fazermos uma faxina, tirar tudo o que não serve mais. Às vezes não vai mais servir para nós, mas vai servir para uma outra pessoa. Tira aquela peça lá que não te serve mais e dá para alguém. Abençoa alguém. Porque quando você abençoa, você vai ser abençoado. Não é mais útil para você, mas para alguém vai ser útil. Para alguém vai ser algo maravilhoso. Nos desprender do velho nos remete ao novo. Como irá vir o novo se não tem espaço para ele? Precisamos limpar, abrir espaço para o novo vir. Precisamos abrir mão do velho para vivermos os propósitos de Deus. Acredite que Deus, Ele quer realizar grandes obras em você e através de você. E mesmo que muitas vezes você se ache o improvável, mas eu não sou digno de viver nada. Olha aqui a minha vida, minha família, tudo errado. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é especialista em escolher os improváveis. Ele é especialista em pegar um vaso velho, quebrado, e fazer de novo. Ele é o cara. Ele é maravilhoso e Ele sabe restaurar tudo. Nada se perde para Ele. Nada. Mesmo que você ache que Deus se esqueceu de você, Ele não se esqueceu. Ele sabe o tempo certo de te conduzir a viver o propósito dele. Davi, ele foi ungido a rei em um ambiente de esquecimento. Por quê? Porque o pai dele estava lá, todos os filhos, apresentando para Samuel. E Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas o pai dele, a família dele, podia ter se esquecido dele. Mas Deus não esqueceu. E enquanto ele não chegou, ninguém se assentou à mesa sem ele chegar. Porque ele não foi esquecido por Deus. Deus lembrava de Davi. E ele foi ungido a rei. Ele estava num ambiente lá esquecido. Mas Deus não tinha se esquecido. E Deus, Ele não se esquece de cumprir os propósitos dele em nós. Ai, mas está demorando muito tempo. Mas Ele não se esqueceu. Ele está aguardando o tempo e o momento certo. Deixa Ele te moldar e te curar, mesmo que tudo pareça que Ele se esqueceu. Mas lembre que quando tiver o silêncio, que quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Pode se levantar. E essa canção que fala assim, que quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. É uma canção bem antiga. E ela fala assim, então louve. Simplesmente louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. Não importa, louve. Porque Ele vai na frente abrindo o caminho. É Ele quem vai te conduzir a viver os propósitos. Para que Davi ele se tornasse o rei de Israel, ele precisou passar por muitos processos. Deus permitiu pessoas na vida de Davi para que tratassem o caráter dele. Saul foi um deles.
Saul tentou de tudo para acabar com a vida de Davi. E ele não conseguiu, mas ele foi um instrumento que Deus usou para levar Davi até onde ele chegou. E tantos outros. O profeta Natan, Deus vai colocar um Natan na nossa vida, se for preciso, para ir lá e falar, viu, ó, Jéssica, não é por aí o caminho. Ele vai colocar o Samuel, que vai te conduzir até o destino. Ele vai colocar um Jonatas lá, que vai te ajudar, que vai ser seu ombro amigo. Ele vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar e te impulsionar. Mesmo que você ache que aquela pessoa que está ali só está trazendo problema. Mas pode ter certeza que é Deus que permitiu para te tratar, para nos moldar. Porque Ele precisa nos tratar e Ele precisa nos moldar para que a gente possa chegar aonde Ele quer que a gente esteja. Porque se a gente estiver despreparado, a gente vai chegar lá e vai dar tudo errado. Então Ele vai esperar o tempo certo para nos conduzir e nos levar ao propósito. Amém? Então, da mesma forma que foi com Davi, que foi com Naamã, que foi lá com Jeremias, Ele vai nos conduzir. Muitas vezes vamos ter que descer, mas eu tenho certeza que quando a gente desce, Ele cuida de nós e aí é Ele quem vai nos levantar. Não é homem nenhum, não é líder, pastor nenhum, é Ele quem vai nos levantar. Porque é Ele quem nos faz descer, mas é Ele quem nos faz subir. Amém? Deus, neste momento, Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor realmente nos leve ao Rio Jordão. Nos faça descer ao Jordão, Jesus. Nos faça descer à casa do oleiro, para que o Senhor realmente nos molde, para que o Senhor realmente nos transforme e possamos ser pessoas melhores. Mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas a gente sabe que quando o Senhor está em silêncio, é porque você está trabalhando. Ah, Deus, nós acreditamos que é o Senhor quem vai abrir o caminho para a gente passar, porque é o Senhor que vai nos conduzir ao nosso propósito, porque é o Senhor que sabe o que é melhor para nós. Mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes tenhamos dores, Deus, e gemidos inexprimíveis, mas sabemos que nós devemos Te louvar. Simplesmente Te louvar, porque sabemos que é o Senhor quem vai à frente. Nós acreditamos e cremos em Ti, Jesus. Nos conduza a viver o propósito, mas antes nos leve à casa do oleiro. Nos faça descer, mesmo que doa, nos faça descer. Nós nos submetemos ao processo. Nós nos submetemos a viver o processo, para que um dia haja transformação em nós e que o Senhor faça uma grande obra em nós e através de nós. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Adore o Senhor nessa noite. Acredita no poder desta palavra e no poder desta canção. Quem sabe você está num lugar neutro. Sai do lugar neutro nessa noite. Sai do lugar neutro e entra no propósito de Deus nessa noite. Quando Ele estende suas mãos, nós acreditamos, Pai. É hora de vencer. E a hora é agora, irmão. A hora é agora de você vencer. Sai desse calabouço aí. Simplesmente louve. Talvez é só o que você está precisando fazer, é louvar Ele. Talvez não vai precisar você fazer mais nada, Ele vai fazer por você. Tá sofrendo, louve. Meu Deus. Não importa, louve. Sopra o teu vento nesse lugar, Senhor. Toque o coração de Deus com a tua canção, com a tua adoração nessa noite. Quebrando as correntes, tirando os espinhos,
ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo Nós de noite ou de dia. que todos os grilhões do inferno, os poderes das trevas cairão por terra. E você vai sair do lugar neutro. Você vai entrar no propósito de Deus essa noite. Em nome de Jesus. 2021 você vai sair do lugar neutro. E Deus vai te colocar em lugares altos nesses dias. Lugares de conserto. Lugares de modelar. Lugares de transformar. Em nome de Jesus. Deus está falando. Oh, Espírito Santo. Quando ele fica em silêncio, Jesus. é Nós porque acreditamos. está Nós trabalhando. acreditamos que o Senhor está, Senhor, trabalhando em silêncio nesses dias. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Adore, igreja. Levante as mãos ao céu se você pode. Quando ele estende suas Declare nessa noite com essa mãos, canção. é a hora de nome de Jesus. vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Liga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia.